Bom, caríssimos irmãos, caríssimos fiéis, o Evangelho de hoje nos falava de um homem que semeou no seu campo uma boa semente, mas enquanto os seus homens, seus empregados dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. E esse joio cresceu e deu fruto e apareceu também no meio do trigo. Então os criados perguntaram ao pai de família, disseram: não semeaste a boa semente? De onde vem o joio? Ele respondeu: o homem inimigo fez isto. Esse homem inimigo é o demônio. Não respondeu ele quereis que vamos arrancá-lo? E o dono vai responder: não, para que não suceda que, tirando o joio, arranqueis juntamente com ele o trigo. Deixai crescer um e outro até a ceifa. E no tempo da ceifa direi aos segadores: colhei primeiro o joio e atai em feixes para o queimar no fogo do inferno. E o trigo, porém, recolhei em meu celeiro. Então Deus permite que haja o mal, porque nos seus desígnios de sabedoria, o que era joio pode se tornar trigo. Santo Agostinho era joio e se tornou trigo. São Paulo era perseguidor da igreja, se tornou apóstolo. E então, aquele que é joio, que a gente pense por ele, ao menos, que ele pode se tornar trigo, e para isso rezemos por eles. Já houve Henrique IV da França, ele era o rei designado, porque ele era da descendência real, e a descendência real, então a coroa lhe era devida, mas ele era protestante. Então a população de Paris falou: não, jamais ele poderá reinar aqui em Paris, que ele é protestante. E São Roberto Bellarmino foi a Paris nessa época e apoiou os parisienses. E Henrique IV, querendo ou não, se fez católico e foi um rei razoável, dizem os franceses. Então, de protestante, se tornou católico. E assim, quantas vezes nós vemos na história da igreja, quem era joio se tornar trigo, de melhor ou de qualidade inferior, mas se torna trigo e se une a Nosso Senhor, se une à Santa Igreja. No paraíso tudo era de Deus, Adão e Eva, mas o inimigo, ou seja, o demônio, Deus permite o demônio de atuar, porque ele tira um bem maior dessa atuação do demônio. E então o demônio vai semear o joio, e Eva vai se tornar joio, e vai tentar Adão, e Adão e Eva se tornarão joio. E serão expulsos do paraíso, mas depois Nosso Senhor, Deus vai lhes predizer a vinda do Messias, vai predizer o papel de Nossa Senhora, e eles vão cair em si e farão penitência durante longos anos, pois que eles viveram cerca de 900 anos. E eles então de joio se tornarão trigo, pelo arrependimento e pela penitência. Então, nessa crise da igreja, aquilo que era o campo do Senhor, que é a Santa Igreja, pois o demônio semeou dentro dela joio ao longo da história. Ário se tornou joio, era padre da igreja, e se tornou inimigo da igreja, e difundiu a heresia do arianismo. E assim, ao longo da história, quantos padres, quantos bispos se tornaram joio, porque se deixaram levar por essa influência do demônio, que semeia, procura semear no seio da igreja, no seio das famílias, em toda parte. Ele tenta semear os seus agentes, aqueles que lhes são devotados, aqueles que pelo pecado mortal foram agravando a situação até se tornar o inimigo da igreja. Assim, a maçonaria é um joio lançado no meio, no seio dos países católicos, e ali fizeram um mal que continua até hoje e que não faz senão crescer. E Nosso Senhor, então, os empregados perguntam: quereis que nós
arranquemos esse joio, e o Senhor vai dizer não. Não, deixai crescer um e outro, crescer o trigo e o joio. Deus poderia ter eliminado todos os imperadores romanos, poderia ter limpado, né, toda a Europa e o mundo inteiro, dos hereges, dos muçulmanos, todos aqueles que se opõem à sua obra divina, mas ele achou melhor não. Ele quer que, durante esse tempo, o joio e o trigo coabitem no meio da cidade, no meio das universidades, no meio de tudo. Ele vai encontrar, já que entre os apóstolos havia um que era um demônio. Quando Judas toma sua parte na última ceia, diz a Escritura, o demônio entrou nele junto com aquele pedaço. Ele já tinha intenções ruins, mas ele vai agravar o seu caso. O demônio vai intensificar a sua influência na alma de Judas. Judas será então um joio. Deus poderia ter eliminado, mas o Senhor vai dizer não. Vamos esperar o dia da ceifa. E aí nós vamos atar o que é joio em feixes e para queimar. Queimar aonde? Queimar no fogo do inferno. Então é uma luta, uma situação na qual quem é joio e quem é trigo se distingue pela caridade. O trigo ama a Deus e o joio odeia a Deus. O joio quem semeou foi o demônio. O demônio tem o ódio de Deus, enquanto que o trigo tem o amor de Deus. Nas guerras da Vandeia, o irmão Geraldo me mandou uma mensagem como que ele tinha ido penso que com dominicanos, visitar alguns centros, uns locais nos quais se deram essas batalhas da Vandeia. Então ele me recordou que ele esteve, penso que nessa localidade, onde se deu o fato seguinte: os vandeanos tinham ganhado uma batalha contra os exércitos revolucionários do governo. Não basta estar de acordo com o governo para ser como deve ser. Um governo pode ser ele mesmo, um governo revolucionário, como são os governos de hoje. Mesmo se eles estão assim, né, eles são em parte revolucionários. E era o caso desse governo que nasceu da Revolução Francesa. Então houve uma grande batalha, os católicos da Vandeia contra os revolucionários do governo. E eles haviam ganhado uma batalha, estavam voltando então para sua aldeia, levando 150 prisioneiros. E de longe eles veem uma fumaça na direção ali, coincidia com a localização da aldeia deles, de alguns deles ao menos. E eles começam a imaginar o que teria acontecido. E quando eles chegam na aldeia, eles veem uma cena de horror. Os revolucionários, né, as tropas do governo, que eles chamavam de azuis, eles usavam uma farda azul. Então eles veem que os azuis haviam matado as suas esposas, os seus pais, os seus avós e os seus filhos e todo mundo. Haviam matado todo mundo. Então há na tropa uma revolta, inteiramente mais do que legítima. E eles se voltam então para os prisioneiros, né? Pensando, vamos então em revanche, né? Vamos matar esses homens que estão aqui, são nossos prisioneiros. Não foram eles que fizeram isso, mas são os outros que são amigos deles, e eles certamente apoiam tudo isso, já que eles estão no meio desse exército. E naquele momento o chefe pede para eles para rezarem o Pai Nosso. E quando chega na passagem, Pai, perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, ele falou, a gente não seria católico se a gente não perdoasse o que os azuis fazem contra a gente.
então não deixou matar ninguém, soltou os prisioneiros. E numa outra ocasião, algo semelhante tinha sucedido, na qual a gente vê bem a distinção entre o trigo e o joio. O trigo procura a salvação do próximo. Ele luta também. Eles não eram assim pacifistas. Mas matar um homem desarmado, isso não. Isso é contrário à justiça e contrário à caridade. Então não quiseram matar esses homens. E numa outra ocasião havia um número ainda maior de prisioneiros revolucionários, né? E o chefe disse a mesma coisa. Falou, não matem eles. E mais tarde um escultor francês fez o mausoléu, fez ali uma escultura bem grande assim, no local onde esse chefe vandiano foi enterrado. E esse escultor que botou esse chefe vandiano ferido de morte, e antes de morrer dizendo, não mate os prisioneiros. Então, esse escultor era filho de um dos soldados que beneficiou da graça dada pelo chefe vandiano. O pai dele, então o pai do escultor, era soldado revolucionário, soldado do governo revolucionário da França, né? E ele tinha sido salvo por essa caridade do chefe vandiano. Então ele fez tudo, fez magnificamente. Se vê então uma estátua muito bem feita do vandiano morrendo, mas levantando a mão e dizendo não matem os prisioneiros, então libertam os prisioneiros. Então a gente vê que é uma condição bem diferente da atitude do católico, da atitude daqueles que são joio. O joio não tem a vida da graça. A gente pode perguntar, mas será que foi bom soltar esses prisioneiros? Será que foi bom, olha, agir corretamente e deixar o resto nas mãos de Deus? Dizia Monsieur Lefebvre. Agir corretamente, deixar o resto nas mãos de Deus. Tudo isso é para nós uma lição e que será útil para nós viver esses exemplos. Outros poderiam pensar, não, melhor matar todo mundo, acaba com essa gente, tal. Não, o católico ele não tem os mesmos critérios. Nosso Senhor do alto da cruz podia ter eliminado todos os romanos, todos os judeus, todos os seus inimigos. E ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Daí a gente vê bem que as intenções da maçonaria são uma, intenções da Igreja Católica são outras. Então, nós procuramos ser trigo, e às vezes não somos um trigo de boa qualidade. Então, procuremos confessar, procuremos estudar, procuremos fazer leitura espiritual, procuremos rezar, pedir humildemente que Nossa Senhora venha nos formar. Nossa Senhora é aquela que tem o monopólio, por assim dizer, então tem a missão da misericórdia. A justiça ficou, de certa maneira, uma distinção um pouco simples, mas real. A justiça com o Nosso Senhor e a misericórdia com o Nosso Senhor. Assim que explica São os Curadars. Mas então recorremos à misericórdia de Nossa Senhora, para que a gente se torne um trigo melhor. E que algum dos nossos conhecidos, ou então pessoas que a gente não conhece, porque só Deus conhece o fundo dos corações, mas pedir a ela para converter esse mundo que se torna joio no meio da nossa sociedade, que torna joio às vezes dentro das nossas famílias e que lutam contra a igreja, ou porque entraram na maçonaria, ou porque viraram protestantes, ou porque viraram progressistas, ou porque viraram outra coisa. Então nós devemos, já que Nosso Senhor não quer a separação agora, rezemos para que o joio se torne trigo e para que o trigo não se torne joio, porque muitos foram trigo e depois se tornaram joio, outros eram joio e se tornaram trigo. Então peçamos a Nossa Senhora que ela venha em nosso socorro. Ela esmaga a cabeça do demônio
Então, se a gente pede a ela o seu socorro, ela afastará o demônio. Que o demônio roda em torno de nós, roda em torno das suas famílias, roda em torno da nossa escola, roda em torno do mosteiro. Ele roda procurando a quem devorar, ou seja, a quem cair nas mãos dele será como Eva, Adão e Eva. Eram trigo, se tornaram joio. E sendo joio, fizeram mal, que todos os males que existem no mundo procedem do pecado de Adão e Eva. Mas de qualquer pessoa que peca, isso tem uma repercussão nos outros. Mesmo que ninguém veja, mesmo que seja um pecado que ninguém viu, aquele pecado tem repercussão naquele lugar e fora daquele lugar. Então, peçamos a Nossa Senhora de esmagar a cabeça do demônio, porque ele deseja ardentemente semear esse joio. E o Evangelho diz: enquanto, porém, os homens dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio entre o trigo e retirou-se. Então, enquanto os homens dormiam, depois da morte dos apóstolos, vai começar, mesmo talvez antes da morte deles, vai começar uma grande investida do demônio, através de heresias, através de vários acontecimentos, que vão trazer uma perturbação muito grande. Porque enquanto os apóstolos estavam vivos, a igreja se sustentava de uma maneira muito mais forte. Enquanto Monsou Lefebvre era vivo, a tradição tinha mais força, porque ele era um homem que era um trigo de uma qualidade incomparável, depois como um protetor, um bispo, um pai, um fundador, um homem que realizou plenamente o que significa ser um bispo, ser um vigilante, ser alguém que protege a cristandade. Então, esses homens dormiam, né? Enquanto os homens dormiam, ou seja, quando eles morreram, né? Quando morreram os apóstolos, quando morreu São Pio X, se São Pio X estivesse vivo no tempo do concílio, o concílio seria outro, evidentemente. Mas Deus dá um tempo para cada um, e assim aqueles que sucedem uns aos outros devem estar conscientes da sua responsabilidade. Assim, quando os pais morrem, cabe aos filhos de continuarem a herança dos pais, continuarem a guardar os tesouros espirituais da família. E esses homens que dormem, enquanto enquanto os homens dormiam, veio o inimigo e semeou o joio entre o trigo e retirou-se. Dormir significa também abaixar a vigilância. Um pai e uma mãe que não procuram saber o que estão fazendo seus filhos, eles estão abrindo a possibilidade do demônio de entrar e devastar a família, né, seus filhos. Então, fiquem atentos, os pais devem ficar atentos, os padres devem ficar atentos, os monges devem ficar atentos, os bispos devem ficar atentos, todos nós devemos ter essa vigilância. Vigiai e orai, porque a alma é pronta, mas a carne é fraca. E não só isso, mas porque o demônio roda, procurando a quem devorar. Então, procuremos guardar essa herança que nós recebemos de Monsou Lefebvre, e sempre lembrar, se a fé é o fundamento de tudo, se a fé é o grande, assim, o objeto do combate, o primeiro objeto do combate, é a caridade que distingue os eleitos dos condenados, né? Então, peçamos a Deus que não só a gente guarde a fé, que a gente seja atento para guardar a fé, que a gente não baixe a vigilância, mas que a gente tenha o fruto da fé, que é a caridade. Sem a caridade, nós seremos joio. Todos que estão no inferno porque não tinham caridade. Tinha uns que morreram com a fé, mas sem a caridade. A caridade sem a fé é uma fé. A fé sem a caridade é uma fé morta. E uma fé morta não conduz ao céu. Se a gente perde a fé, a gente perde automaticamente a caridade. É o grande erro do mundo moderno. Achar que a gente pode ter uma caridade sem a fé. Eles inventaram várias palavras para
para designar essa atitude, né? Que vai socorrer os outros, mas sem a caridade. Essa ajuda feita aos outros, ela é de nenhum valor diante de Deus. Né? Quando a maçonaria ajuda a construir uma igreja, como às vezes acontece, não tem valor nenhum. É pura hipocrisia dos maçons. Quando o pessoal, né, os espíritas procuram também distribuir coisas para as crianças, é uma pura, sem a fé não há verdadeira caridade. Mas lembrar que sem a caridade, a fé também não basta. Necessário todo o conjunto. Assim como podemos dizer que a revolução é um bloco, porque tudo se coordena na organização da revolução e na organização dos projetos do demônio, assim também na Igreja Católica, na vida espiritual, é um bloco. E a gente tem que ter todas as virtudes. Então, peçamos a Deus que nenhuma virtude nos escape, mas que a gente, através da intercessão de Nossa Senhora, a gente tenha uma fé firme e uma caridade ardente e uma esperança que nada possa abalar. Peçamos humildemente que Nossa Senhora nos obtenha esta graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.